Olá, seja muito bem-vindo aqui novamente ao nosso treinamento, desta vez no módulo 2, falando um pouquinho de como se desenvolveu a história da segurança do trabalho. Em 1700, na Itália, um médico chamado Bernardino Ramazzini, ele criou um livro chamado De Morbis Artificium Diatriba, ou seja, as doenças dos trabalhadores, aonde foram agrupados os sintomas clínicos relacionados a mais de possíveis 50 profissões, né? Descobrindo-se aí então a relação entre as doenças e o trabalho propriamente executado aí pelos nossos colaboradores no dia a dia. Em 1760 nós tivemos na Inglaterra a Revolução Industrial, cujas características principais foram a mão de obra formada aí por mulheres e crianças, o horário de trabalho muitas vezes sem limites, a falta de higiene e um grande acúmulo de acidentes de trabalho e doenças infecto-contagiosas envolvendo aí as pessoas nos ambientes e nas fábricas, né? Em 1802 surgiu aí a Lei de Saúde Moral dos Aprendizes, que limitava já a jornada de trabalho para 12 horas, proibia o trabalho noturno e obrigava aí os empregadores a lavar as paredes das fábricas pelo menos 2 vezes por semana, além de melhorar aí as condições de ventilação, né? Ou seja, antes desse período, não existia, por exemplo, limitação de carga de horário de trabalho, a pessoa entrava para trabalhar e não tinha hora para sair, muitos acidentes aconteciam, até morte nos próprios ambientes de trabalho por conta da exaustão do corpo, né, onde as pessoas começavam a trabalhar, não tinha limite para parar, até chegava um determinado momento que ela sentia uma exaustão tão grande que vinha a desmaiar, sofria acidentes, caía no meio das máquinas e muitos acidentes fatais acabavam acontecendo, né? Já em 1830, um outro médico chamado Dr. Robert Baker, né, começou a recomendar aos empregadores a contratação de um médico do trabalho que pudesse visitar as fábricas e verificar a influência do trabalho nas crianças. Por quê? Naquela época, na época principalmente da Revolução Industrial, ali entre os anos de 1760 e 1860, em média, não existia, por exemplo, mão de obra masculina para trabalhar dentro das fábricas. A mão de obra, ela principalmente era formada por mulheres e crianças, porque os homens eles eram obrigados a se alistar e a irem para a guerra. Então imagina ali uma criança de 4, 5, 6 anos, era colocada numa linha de produção numa fábrica para poder exercer atividade, né, industrial. Olha que coisa, né? Então, com o passar do tempo, as leis foram surgindo, né, o trabalho para menores de, por exemplo, 16 anos hoje é proibido, né? Então começou-se a existir aí nesta época todas essas leis, essas normas para tentar interferir, né, nessas exigências que muitas vezes tinham, né, e neste trabalho que era executado aí pelas mulheres e pelas crianças. Surgindo assim, então, o primeiro serviço médico industrial lá em meados de 1830. Já em 1834 surgiu aquela que nós chamávamos de Lei das Fábricas, proibindo o trabalho noturno para menores de 18 anos, restringindo, por exemplo, o trabalho do menor a 12 horas por dia e 69 horas por semana, exigindo que fossem constituídas escolas nas fábricas para todos os menores de 13 anos, limitando a idade mínima para o trabalho em 9 anos. Olha como começou a melhorar bastante esse sentido de evolução das leis trabalhistas, né? Obrigando aí, neste caso, a apresentação inclusive de um atestado médico para comprovar que o desenvolvimento físico das crianças estavam correspondendo à sua idade cronológica. Ou seja, se você colocar uma criança para trabalhar de forma muito precoce, tudo isso poderá interferir, né, cronologicamente na questão da sua saúde, na questão do seu desenvolvimento físico, mental e também social, né? Então começou a surgir nesta época essas leis para contribuir, né, com esse desenvolvimento aí das nossas crianças. Em 1919 foi criada aí a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, a partir de um tratado de paz logo após ali a Primeira Guerra Mundial, isso mesmo, né? Através aí do Tratado de Versalhes, uma entidade essa vinculada à Organização das Nações Unidas, a ONU, né? Que possuiu aí, nesse caso, naquela época, a incumbência de estipular alguns parâmetros, alguns critérios de legislação trabalhista, né, a serem
observados por todos os países que fossem filiados àquela entidade, inclusive no que se refere aí à questão de segurança e também de medicina do trabalho, tá bom? E no mais, foi só um pouco do nosso contexto histórico, né, de como se desenvolveu toda a questão da história da segurança do trabalho e nós nos vemos aí no nosso próximo módulo, tá legal? Lembrando que qualquer dúvida que você tenha, consulte aí os nossos especialistas pelo telefone, e-mail, WhatsApp e as redes sociais que estão disponíveis aí na sua plataforma principal de treinamentos, tá bom? Até já. Tchau, tchau.